Pessoal, tema atualíssimo, você que está se preparando aí para enfrentar provas de final de ano. Atualidade, assista esse vídeo sobre ebola, tudo bem? Você não vai se arrepender. Assista lá, clica. Ok, pessoal? Vem cá. Ó, um pouquinho de biologia no seu aspecto tradicional, um pouquinho de atualidade, um pouquinho talvez de teoria da conspiração. Vocês me conhecem, dá uma olhada, veja só. Vamos falar de ebola, certo? Super na mídia, por motivos óbvios, realmente está deixando a população médica mundial, a população de saúde mundial, muitíssimo preocupada por ter se tornado uma epidemia que atingiu metrópoles africanas. Então hoje ela está em 5 países, ultrapassa os 2.500 mortos. E qual foi a diferença desta epidemia, ou as diferenças desta epidemia de ebola para as anteriores? Bom, primeiro, antes não tinha se chegado a atingir metrópoles africanas, então ficava restrita a comunidades, muitas vezes até tribais da África, certo? E hoje atingiu metrópoles. Atingindo metrópoles, sempre existe a preocupação de um paciente com ebola tomar um avião. Tomou um avião, isso pode de fato se tornar uma pandemia? Pode. É claro que é importante você deixar de ser romântico, existem vários passos que podem ser tomados para se evitar que o ebola se torne uma pandemia. Entre eles, um passo muitíssimo cru, o que eu vou te falar agora, muitíssimo chocante, mas em determinado momento, muitas vezes alguém no mundo, Organização Mundial da Saúde, quem quer que seja, toma a dura decisão de isolar populações, por ser uma doença fulminante, com alto índice de mortalidade, isolar populações e pensando assim, melhor que apenas estes morram do que todos nós venhamos a óbito. Tá? Então isso pode acontecer, isso não é coisa só de filme não, isso é uma medida de contenção de danos, tá bem? Óbvio que com a tecnologia atual, e a ciência já tem corrido atrás disso, você quer evitar ao máximo isso daí. Agora, também temos que abrir os nossos olhos para analisarmos que o ebola estava sendo uma doença negligenciada. Deixou de ser pela potente capacidade de atingir países com maior desenvolvimento financeiro, tá? Então, através dos aeroportos. Então, o jeito da humanidade encarar o ebola esse ano mudou, principalmente por causa disso. Tá bem? Agora, no âmbito tradicional, é importante que você saiba que o ebola, é um vírus, sim, é verdade. 2, é um RNA vírus. Um vírus que tem RNA como material genético. E é um vírus, como todo antígeno, que desperta a nossa resposta imunológica. No entanto, a proliferação desse vírus acontece em múltiplos tipos de células, e, portanto, de uma maneira muitíssimo acelerada, dentro de cada célula e no contexto geral. Por acontecer de uma maneira muitíssimo acelerada, embora ele desperte nossa resposta imunológica, nós não temos tempo. Por nos faltar tempo, historicamente, o índice de mortes, RIP, Rest in Peace, segundo o professor Daniel, né? Então, o índice de mortes ultrapassava os 95%, que foi uma outra coisa que mudou para essa epidemia de agora. Está aí por volta dos 70% de óbitos, não ultrapassa os 90%. Então, quer dizer, na prática, que a cada 10 pessoas que contraem o ebola, no ano de 2014, 7 vão a óbito, 7 morrem. Certo? E 3 persistem. Então, o que o ebola causa? Ele entra em mim e ele vai se multiplicar em muitos tipos de células. Então, primeiro que ele vai passar até 20 dias, 21 dias sem manifestar nada. Como dizem vocês, eu vou ficar de boa. Depois, febre alta, já arrebentando. Febre alta, dores no corpo, dores nas articulações, dores de cabeça, o que são sintomas de múltiplas inflamações, né? Depois eu tenho
Olhos avermelhados, posso ter exantemas. É uma febre exantemosa, então podem surgir feridas na minha pele, hemorragias internas e externas, o olho sangrando, orelha sangrando, nariz sangrando, certo? Por quê? Porque os meus tecidos estão morrendo, meus tecidos internos, meus órgãos estão morrendo. Mata rápido, de 2 a 12 dias, a pessoa vai a óbito, certo? Se eu fui a óbito, o meu cadáver será incinerado, porque mesmo depois da morte, ele pode ainda transmitir o ebola. Pessoas que têm o ebola, já num estágio ou muitíssimo próximo de manifestarem-se os sintomas, ou já manifestados os sintomas, as pessoas transmitem o ebola por pedigotos, que são as microgotículas de saliva, transmitem o ebola por secreções, então sangue, sêmen, suor, tá bem? A oleosidade da nossa pele, tudo isso pode transmitir o ebola, tá bem? Então, mesmo então, depois de morto, este cadáver terá que ser então incinerado e os pertences dessa pessoa também serão incinerados. Não fui a óbito, eu então contraí ebola e sobrevivi. Mesmo não indo a óbito, certo? Eu vou poder, então eu fui curado, fiquei curado da doença. Eu posso, pelo sêmen, por exemplo, transmitir até 20, 30 dias depois. Certo? Então, mesmo eu curado, meu sêmen ainda porta vírus 30 dias depois, sendo uma via potencial de transmissão. Tá certo? Então, o grande quê deste ano a respeito do ebola é nós entendermos que ele preocupou deveras mais do que as outras epidemias, do que as epidemias históricas, porque pode pegar o avião. Falando português bem claro, é isso. Em consequência disso, você teve uma corrida aí da indústria farmacêutica, certo? De toda a Organização Mundial da Saúde, para uma possível cura. E nesse momento que a gente conversa aqui, essa possível cura já foi aventada. Então foi produzido um remédio que foi inoculado em 3 pessoas envolvidas com a contenção do ebola na África, um médico norte-americano, um enfermeiro inglês e uma missionária, cuja nacionalidade infelizmente não me recordo, certo? Essas pessoas receberam este remédio, este fármaco, que, assim como os anticorpos na sua aula de resposta imunológica, se não se lembra direitinho, volte na aula de resposta imunológica e assista inteira, de cabo a rabo, todas. Ele se atrela às proteínas que envolvem o vírus, porque esse vírus tem proteínas na membrana que servem de ancoradouro e que enganam a célula não o reconhece como um corpo estranho. Então ele acaba por entrar na célula. Este remédio, assim como os anticorpos mais tradicionalmente falando, eles fazem o quê? Eles vão se ligar a essas proteínas. Ligando-se às proteínas, o vírus não consegue entrar na célula. Não entrando na célula, pronto. O seu corpo tem tempo, era o que estava faltando, né? Tem tempo para a resposta imunológica. Tá certo? Perfeito. São 5 as espécies existentes de ebola. 5. 5 espécies de ebola. Tá bem? Então você tem o ebola Budibugil, ou Budibugil, você tem o ebola Zaire, o ebola Sudão, o ebola Costa do Marfim e o ebola Reston. Destes 5, o último não causa doença. Então ficamos com 4 causadores da doença ebola. Chamou-se ebola porque as primeiras manifestações históricas foram perto do rio Ebola, na África. Então, o ebola Costa do Marfim, o ebola Zaire, o ebola Budibugil, o ebola Sudão. Esses 4 causam a doença, tá certo? Aí você fala assim, professor, não tem cabimento, não entendi, meu. Você está falando de espécie de vírus? Tô. Não, mas a espécie não está dentro de um gênero, que por sua vez está dentro de uma família, que por sua vez está dentro de uma ordem, que por sua vez está dentro de uma classe, que por sua vez está dentro de um filo, que por sua vez está dentro de um reino? Sim. Mas vírus pertence a qual reino?
Vírus não pertence a nenhum reino. Eu te disse isso naquela época, repito isso hoje. Então, reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Tá bem? Embora não pertença a nenhum reino, o que tecnicamente então seria errado você colocar que ele pertence a alguma espécie, a ciência ela também é a biologia é uma ciência de tradições. Tradicionalizou-se separar os vírus em ordens, depois em famílias, em gêneros e espécies. Não é a melhor coisa do mundo para nós, né, que ainda não estamos no curso superior, então eu me coloco sempre junto com você nos teus desafios. Tá? Então, por isso eu disse nós. Então, nós estamos no curso superior, a gente tem que ficar pensando, nas tradições da ciência. É verdade, por isso eu estou aqui te avisando com todas as letras. Segundo a tradição, não há lógica nisso, porque se não pertence a nenhum reino, e o filo está dentro de reino, a classe dentro de filo, a ordem dentro de classe, a família dentro de ordem, o gênero dentro de família, a espécie dentro de gênero, não deveríamos falar de nenhuma espécie, mas vamos falar. Então, é a família dos filoviridae, filoviridae. Lembre-se que eu tenho que grifar, né? Filoviride ou filoviridae. Sufixo idae pronuncia-se id. Gênero, ebola vírus. Opa. Ebola vírus. Tá bem? Ebola vírus. E espécie? Ebola. Aí tem aquelas 5 que eu te falei, né? Então, Ebola Zaire, Ebola Sudão, Ebola Costa do Marfim, tudo riscado, Ebola Reston, pronto, e me lembrei agora, Ebola Bugio, Bugi, com Y, Bugi, ô nominho difícil, Bugio, tá bem? Bugio. Então, é uma outra coisa que pode aparecer na sua prova, um questionamento crítico a respeito da nomenclatura. Assim, olha, faz sentido, não faz sentido? Né? Certa vez já perguntaram em prova se o termo célula que nós usamos hoje é um termo conveniente dentro da realidade atual. Não, não é um termo conveniente, porque célula, traduzindo para direita, significa pequeno buraco. E uma célula de verdade não tem nenhum buraco dentro dela, é tudo preenchido. Então não é um termo conveniente na atualidade, mas é um termo tradicional. A mesma coisa aqui. Pô, é conveniente a gente falar de espécie de vírus? Não, não é conveniente. Por quê? Porque não pertence a nenhum reino, então não deveríamos falar de espécie. Mas falamos, por uma questão de respeito às tradições das ciências biológicas. Tá bem? Então, Ebola Zaire, Ebola Sudão, Ebola Bugio, Ebola Costa do Marfim e Reston. Lembre-se que o Reston não causa nenhuma doença. Professor, peraí, de onde vem isso? O vírus Ebola é um vírus que se perpetua nos chamados reservatórios naturais. Ao que tudo indica, os principais reservatórios naturais desses vírus são os morcegos frugívoros ou frutívoros, comedores de frutas. O porém é que as frutas que eles não comem inteiras caem no chão, e aí gorilas comem, chimpanzés comem, porcos comem, antílopes comem, e esses também, ao que tudo indica, passam a ser também reservatórios naturais. Então os morcegos e esses caras, eles não manifestam sintomas. Mas muitas comunidades, principalmente comunidades tribais africanas, comem esses animais silvestres. E ao comer esses animais silvestres, contraem o vírus. Que este ano, então, acabou causando essa epidemia. Tudo bem? Beleza?
Espero que tenha dado aí um panorama geral sobre o ebola, certo? Assista e reassista essa aula, tem todas as informações importantes para você nela. Até mais, tchau, tchau. E aí, gostou? De onde veio esse tem mais, tem muito mais. E posso te dizer, não é só de biologia não, de todas as disciplinas ou áreas do conhecimento, chame como quiser, exigidas no Enem e em outras provas que você vai enfrentar. Inclusive inglês, hein? English, tá certo? Acesse, não deixe de acessar aqui, ó, dá uma olhada, você não vai se arrepender. Até mais, tchau, tchau.